ministrar algo que o Senhor tem falado aos corações e falar ainda sobre esta questão da adoração. Falar ainda da grande questão de que, como está o nosso coração? Será que verdadeiramente o nosso coração, ele é do Senhor? Será que o nosso coração verdadeiramente adora ao Senhor? Será que nós estamos dispostos a andar em obediência? Porque a adoração tem ligação com obediência. Porque eu adoro obedecendo aos mandamentos e aos princípios da palavra do Senhor. Eu adoro mediante uma prática de uma vida que está onde? Na palavra. Se eu obedeço a palavra, a minha vida é uma vida que verdadeiramente adora a quem? A Deus. A partir do momento que eu não mais pratico a palavra, eu já não estou mais tendo uma vida verdadeiramente de adoração. O tema adoração, meus amados, quando a gente pode olhar a palavra de Deus, a primeira vez que foi falado desse termo adorar, está lá em Gênesis, no capítulo 22, quando é descrita ali o momento que Abraão vai e, por uma ordem do Senhor, por uma ordem de Deus, leva o seu filho Isaque para sacrificar. Quando Deus pede em obediência, provando o coração de Abraão, o seu filho, filho da promessa, o seu filho Isaque, para ser sacrificado em obediência a Deus. E eu queria que você acompanhasse comigo lá em Gênesis, capítulo 22, no verso 1, abre aí a sua Bíblia. Gênesis 22, a partir do verso 1. É uma passagem muito conhecida, né? Quem não conhece, até passou na novela aí, né? Quem acompanha a novela? Acompanhou? Não sei, se ainda está. Não? O Sandro sabe todos os capítulos. Ainda está passando essa novela Gênesis? Nossa, irmão, ou ninguém aqui é noveleiro, glória a Deus, mas também que é importante, acho que é legal você acompanhar novelas que tem esse cunho. Claro, acompanhe conhecendo, amém, irmão? Vá lá na Bíblia, vê se tem coisas. Claro que existe a licença poética, né, que eles vão acrescentando mais para a história ficar mais longa, né, dá meio que vazão para as coisas, mas você precisa acompanhar, e é legal, acho que é bacana, amém, se você ainda tiver oportunidade, ainda assista. Eu assisti alguns capítulos, eu confesso, eu e a pastora assistimos, né, foi só os primeiros, mas depois, filho, a nossa vida é tão corrida que a gente não tem tempo para assistir novela não, amém? Gênesis capítulo 22, verso 1 diz assim: algum tempo depois, Deus pôs a Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: eis-me aqui. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali, na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arriou o seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram junto com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Somente até aí. Glória a Deus, né, amados? É uma história muito conhecida sobre Abraão, sobre o seu filho Isaque. Nós sabemos que Abraão, pai das nações, o pai de uma grande nação, escolhida por Deus, tinha uma promessa. E essa promessa de um filho, que não era Ismael, que foi gerado através da sua serva, mas sim, havia uma promessa de que de Saraí de Abraão sairia um filho, o seu primogênito. E mesmo na idade avançada, tanto para Sara como para Abraão, Deus concede a promessa à vida de Abraão e dá a eles ali o filho que se chamava Isaque, filho da promessa. E ali, com toda certeza, a alegria de todo pai, a alegria de toda mãe, a alegria da família, em ver que ali estava algo que foi tão desejado, tanto por Abraão como por Sara. Algo que era tão precioso, e todos os filhos são preciosos ao olhares dos pais, né, do pai e da mãe. Mas chega um momento, como nós lemos aqui nessa história, que Deus põe à prova o coração de Abraão. E que prova! Ele chama Abraão para que ele prontasse ali as coisas e pegasse o seu filho, e ele afirma isso,
seu único filho. E Deus foi muito direto com Abraão, que levasse o seu filho Isaque para que ele fosse sacrificado. Em muitas histórias da palavra de Deus, e até mesmo nos ritos do Antigo Testamento, nos ritos litúrgicos que haviam após o tabernáculo, no templo, no segundo templo, não eram oferecidos sacrifícios humanos. Isso eram feitos por deuses pagões, porque Deus realmente abominava. Mas naquele momento Deus colocava à prova desse homem de fé que se chamava Abraão. E se realmente Deus queria observar o coração e a intenção de Abraão, se Abraão realmente o amava de todo o coração. Se realmente Abraão tinha esse entendimento de que aquele filho não era propriamente dele, mas pertencia a Deus, porque Deus concedeu esta graça. Amados, Deus ele criou o homem para a glória do nome dele. Deus nos criou para que pudéssemos adorar a ele. A intenção de Deus em criar o homem foi com um propósito, para que o homem se relacionasse com o seu Criador, para que houvesse ali uma intimidade, para que houvesse algo que resplandecesse a glória de Deus. Entenda, Deus não precisa receber a adoração. O que Deus quer é que nós o adoremos, é que o nosso coração se encha de alegria em adorar a Ele. Deus não está procurando adoração. Se fosse assim, lá em João, ele diria, e Deus procura a verdadeira adoração, porque não temos a compreensão de qual é a verdadeira adoração, mas sim, o que está no seu coração é o que vai compreender e vai dizer se é verdadeiro ou é falso. E Deus ali coloca à prova a Abraão exatamente isso, pois ele queria conhecer se aquilo que estava no coração de Abraão, algo que tanto ele pediu, que Sara pediu, a obediência, a fé que Abraão tinha, quando Deus o chamou lá em Ur dos Caldeus e disse, olha só Abraão, deixa a tua parentela, sai do meio da tua parentela e vá para o lugar que eu te mostrarei. E ele com convicção, e naquele dia, nesse primeiro ato, quando Deus chama Abraão, Abraão já estava mostrando a sua obediência a Deus, porque ele deixou tudo, deixou o meio que ele vivia, deixou a comodidade que ele vivia, e seguiu rumo a algo desconhecido, apenas por um chamado. E mais uma vez, Deus ele põe à prova ali, o coração de Abraão. Se realmente Abraão era um verdadeiro adorador, ou era apenas uma pessoa que demonstrava algo, mas que o seu coração não condizia o que ele era. Se Deus pedisse algo para nós tão precioso como pediu para Abraão, um filho, você daria? Qual pai ou mãe daria aqui o seu filho como sacrifício? Algum maluco aqui, ou maluca? Que complicado, Pâmela, dar um filho como sacrifício. E outra, não foi como Ana que levou Samuel até o sacerdote, olha, está aqui e vou embora, mas eu sei que ele está vivo. Não, ele mesmo, Abraão, iria sacrificar. A adoração ia ser muito mais profunda, não era apenas levar Isaque para ali o sacrifício, ou deixar com seus empregados, não, ele mesmo tinha que ir, queridos, ele mesmo tinha que estar lá e sacrificar o seu filho. Eu tenho certeza, meus amados, que a maioria, 100% dos pais, não sacrificariam os seus filhos, se isso fosse pedido por Deus, como um voto de adoração a Deus. Eu não conseguiria entregar o Vitor ou entregar a Isabelle como sacrifício. Eu não sei o que eu falaria para Deus, se Deus chegasse para mim e falasse, olha, entrega o seu filho, o seu primogênito como sacrifício, leve ele para o monte e mate ele. Meu Deus do céu! Nós não teríamos essa coragem, né, Alex? Algum pai aqui teria essa coragem? Ninguém. Max Lucado diz assim, vá para Deus com mãos vazias, sem planos, ocultos, sem dedos cruzados, nada escondido por trás das costas. Vá até Ele disposto a fazer o que quer que Ele lhe diga. Eis a questão. Será que nós estamos exatamente com essa disposição para ir até o Senhor, disposto a fazer o que Ele está pedindo para nós? Hoje nós começamos um culto diferente, né? Quem foi pego de surpresa aqui? Muito interessante, eu comecei a adorar, e a galera conversando, o pessoal sentado, e já estava quase na metade, no fim do hino, e o pessoal, né, Letícia? Ali, tipo, será que já começou? O que aconteceu? Ei, eis-me aqui, parecia aquela figurinha do John Travolta perdido, né? Olhando.
Será que nós estamos e vejo, amados, a gente está aqui em cima do altar, é muito legal quando a gente olha a percepção das pessoas aí embaixo. A gente vê gente assim, a gente vê gente segurando a cadeira como se ela fosse fugir e estava viva. A gente vê de gente exatamente como o Max Lucado fala, de mãos cruzadas, assim. Precisamos ter a disposição de ir até o Senhor. E ir é o adorar. A adoração nos leva até Ele. A adoração verdadeira nos leva até o Senhor. E quando Ele nos pede algo, como um sentido de adoração, a nossa adoração precisa ser verdadeira. Por mais que podemos encontrar dificuldades, por mais que podemos encontrar conflitos, situações, nós precisamos entender que aquilo que o Senhor nos pede, nós precisamos ter a disposição de ir até Ele e obedecer à voz dEle e à vontade dEle. Será que o nosso coração está aberto para que Deus seja o primeiro da nossa vida? Será que nós estamos realmente querendo que Ele seja o único em nossa vida a ser adorado? Deus queria pôr à prova a Abraão, porque havia um filho da promessa, alguém que Abraão muito queria, alguém que herdaria tudo aquilo que Deus prometeu para Abraão, aquele que daria continuidade ao legado, a continuação da herança sobre Abraão. Abraão e Sara ganharam um grande presente, e Deus queria pôr à prova se Isaac não estava tomando o lugar do coração de Abraão. Como muitas vezes que nós vamos aprender hoje aqui, e você vai avaliando, é que se existem coisas, pessoas ou situações que têm tomado o lugar da adoração de Deus no seu coração, é um sinal de que você precisa sacrificar algo. E Paulo fala, em Romanos 12, que nós precisamos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo. E Deus pôs à prova, e Deus quer pôr à prova hoje o meu e o seu coração, se o nosso coração está dividido quanto à adoração a Deus. John Piper diz que o que nós mais desejamos e buscamos é o nosso objeto de adoração. Talvez para Abraão, Isaac poderia ser aquele objeto de adoração de Abraão. Nós não queremos trazer nenhum tipo de julgamento aqui, queridos. Como anda a sua vida, o que você faz no seu dia, de verdade. Mas nós queremos refletir nesse momento, esse verdadeiro sentido de que será que o nosso coração está sendo um coração dividido quanto à adoração para o nosso Deus? Será que se Ele pedir algo verdadeiro para nós como adoração, será que nós estamos entregando verdadeiramente a nossa verdadeira adoração para Ele? Será que Ele é o único que está recebendo a nossa adoração ao Senhor? Nesse ambiente que nós tivemos aqui adorando no culto, que foi tremendo, eu não quero julgar ninguém, porque uns são mais intensos na adoração, outros são mais contidos, e querido, Deus Ele sonda e conhece o coração de cada um, porque Ele sabe da intenção do coração. Mas você precisa refletir agora, nesse momento da adoração, será que eu entreguei tudo, completo, 100% o meu coração a Deus? Aquilo que Ele pediu para você hoje, de vir ao culto, levantar a adoração para Ele, nós estamos fazendo, nós fizemos? Será que fazemos isso no nosso dia a dia? Será que o nosso dia a dia é um dia onde eu não divido o meu coração, que pertence a Deus com mais nada? E não é no muito falar, mas é na nossa conduta que demonstramos como o nosso coração, naquilo que Deus pede, está. Talvez Deus não vai te pedir um filho como um sacrifício, mas Ele já está pedindo alguma coisa para você, ou talvez já pediu algo para você, e será que nós entregamos? E eu quero pontuar aqui, meus irmãos, 3 pontos, que pode estar sendo o centro da adoração no nosso coração. Mas pastor, peraí, eu adoro a Deus, eu venho nos cultos, eu até dizimo, eu oferto, mas será que não existem coisas que estão dividindo o seu coração? O primeiro ponto que eu quero ministrar no coração de vocês, e quero que vocês reflitam, será que nós também não estamos adorando as pessoas, e a nós mesmos acima de tudo? Talvez o seu coração esteja adorando pessoas, adorando a pai, adorando a mãe, adorando ao esposo, adorando a esposa, adorando os filhos. Olha o que diz em Mateus 10:37, diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Olha só o que Jesus está falando.
Se nós amarmos, amados, os nossos parentes, se nós amarmos os nossos amigos, se nós amarmos as pessoas que estão ao nosso redor, mais do que amamos a Deus, nós não somos dignos dele, de adorar a Ele, se não é adoração, ou seja, a nossa adoração é dividida entre Deus e os nossos filhos, a esposa, o marido, amigos. Eu não posso dividir a minha adoração com meu filho, com Deus. Deus, Ele tem que ser o primeiro a ser adorado na minha vida, Ele tem que ser o único, Ele tem que ser aquele único que eu busco, que eu entendo, e que eu quero, e que eu desejo, e que eu almejo. Talvez pessoas, meus amados, estejam dividindo a adoração no seu coração. O que é adorar? Quando nós olhamos para a palavra adorar, adorar é o quê? Venerar, reverenciar. Mas você pode dizer assim, mas pastor, eu amo a minha esposa, eu amo essa lindeza. Eu amo meu filho, eu amo a minha filha. E é bem aquela história, né? Mexeu com o filho, meu Deus, né? Na verdade, não é assim, os pais brabos aí? Mexeu com os filhos, amigo, segura os leões, não é? Não é, Dê? É assim, não, Pamela? Não? Esses dias eu vi mesmo, Natan tomou um capote lá em casa, a Pamela, filho, levanta aí. Mas tá certo, vai querendo uma capa já. Mas amados, o nosso amor para os nossos cônjuges, o nosso amor para os nossos filhos, para os nossos pais, para as nossas mães, também é um sentido de adorar, porque adorar é amar, porque eu adoro aquilo que eu amo. Quantas vezes a gente não usou de jargões dizer assim, eu adoro futebol? Quem já não falou para a namoradinha, eu te adoro? Falou, Murilo? Olha a Letícia aí, ó. Eu adoro, meu amor, te adoro. Quem já não falou? Levanta a mão, vai, seus hipócritas. Fala, eu já falei até para a pastora, eu te adoro, meu amor. Quem já não falou assim? Já não falou, Bruno? Eu adoro chocolate. Eu adoro bolo. Eu adoro a picanha. Eu adoro a costela. Eu adoro um brigadeiro. Eu adoro futebol, né, Ricardo? Eu adoro o São Paulo. Eu adoro o Corinthians. Eu adoro o Palmeiras. Não é, irmãos, hein? Já não falamos isso, jargões da vida? Eu adoro. Por que você adora? Porque você ama. Não vou falar adorar, eu amava torcer para o São Paulo. Hoje eu não gosto muito, só dá problema, só dá pesadelo. Mas eu gosto de futebol. Mas eu era muito intenso na questão do futebol, eu amava de verdade, quis tentar ser jogador. Fui para a torcida organizada, não brigava, meu irmão, mas eu ia para estádio. Eu repeti de ano, porque quase toda quarta-feira eu ia ver o jogo do São Paulo e não conseguia acordar cedo na quinta. Os jogos da Libertadores do São Paulo de 92, 93, 94, eu fui em todos os jogos. Eu arrastava o meu tio corintiano para ir comigo, porque eu não tenho pai. Mas foi se passando um tempo, ou seja, que o meu coração não era mais dividido quanto a isso. Podemos adorar, e é uma forma de amar. O adorar é amar, porque amamos várias coisas. Mas a grande questão é, quando nós colocamos aquilo que é pessoas, aquilo que são coisas, ou a nós mesmos, em primeiro lugar do que a Deus. É quando eu coloco o futebol em primeiro lugar do que Deus. É quando eu coloco a minha esposa em primeiro lugar do que a Deus. É quando eu coloco o meu marido em primeiro lugar do que a Deus. Quando eu coloco filhos, quando eu coloco bens, quando eu coloco carreiras, nós vamos falar sobre isso acima de Deus. Meu irmão, há um DNA, nós estamos aprendendo aqui na escola de fundamentos e aprendemos sobre o ser de Deus, quem é Deus. E o mundo já tem a revelação geral de Deus. Deus já colocou dentro da sua criação, no ser humano, o sagrado. A questão de buscar, a questão de adorar alguém, está no nosso DNA, a adoração, meu irmão. Você pode não adorar a Deus, mas você vai adorar o funk, você vai adorar a prostituição, você vai adorar a droga, você vai adorar o cigarro, você vai adorar os vícios, você vai adorar o mundão, você vai adorar o bailão, você vai adorar a namorada, não é verdade? Adoramos aquele ator lindo, bonito, adoramos aquela atriz linda, bonita, não é verdade, gente? Está no nosso DNA, está dentro do ser humano, o intuito de adorar, porque Deus colocou ali, porque Ele é Deus, Ele deu a revelação geral ao mundo sobre Ele, através disso, olha, eu sou Deus, e eu coloco sobre você o DNA de me adorar, porque Deus criou o ser humano, Deus criou o homem, para a sua adoração. Quando Moisés foi ao monte, subiu ali para
para falar com Deus, para ter um tempo com Deus, estava demorando, e o povo precisou o quê? Que se levantasse ali uma estátua de um bezerro de ouro, porque eles precisavam de uma referência para adorar. E Deus, em sua lei, em Levítico, Ele vai olhando e já vai observando, para nós não adorarmos a outros deuses, senão somente a Deus. Está em você, querida adoração. O que você precisa agora se atentar é que o seu coração não pode estar dividido quanto à adoração a Deus. Ele tem que ser o único, ele tem que ser o único a ser venerado, adorado, reverenciado por você. O ser humano, a sua esposa, por mais que você a ame, por mais que você o ame, os seus filhos, a sua casa, tudo, meu irmão, não pode tomar o lugar de Deus aí no seu coração. E fala também de amar a si mesmo. Olha o que diz em 2 Timóteo 3,2: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, e pais e mães ingratos, profanos. Meu amado, em nenhuma outra época nós observamos o ser humano tão preocupado com a aparência, e nós colocamos nós mesmos num centro de adoração do que é Deus. Vemos hoje numa atualidade onde o status da beleza se torna muito importante, a aparência ela se torna importante, o cuidado, o modo se tornou, a aparência, a beleza, né, se tornou um modo de vida, tanto que você vê pessoas influenciando outras por conta da beleza, e aquelas pessoas acabam colocando sobre si um padrão a qual olhar de beleza, e que não é Deus, porque amam a si mesmas. Nós vivemos num tempo de narcisismo total. Para quem não sabe, o narcisismo nasceu na psicanálise, e era um homem que se chamava Narciso, na Grécia Antiga, e ele era um Deus ali, que se acreditava um Deus, que ele se deslumbrava consigo mesmo. É como eu olhar no espelho e falar, meu Deus, né, que cara lindo, sou ou não sou? Ó, irmão, que cara maravilhoso. E Narciso se deslumbrava ali pela própria aparência, tanto que ele morreu prostrado diante de si mesmo ali. Ele ficou assim, inapto, assim, quanta beleza de mim mesmo. Morreu, por isso vem a palavra narcisismo, aquela pessoa que só pensa em si. Estamos vivendo num tempo onde adorar pessoas e adorar a si mesmo se tornou prioridade e tem dividido o nosso coração quanto à nossa adoração ao Senhor. E a Bíblia diz que onde estiver o seu tesouro, ali também estará o teu coração. E meus amados irmãos, a palavra de Deus em Romanos diz que nós não devemos nos conformar com este mundo. Olhe para o irmão que está ao seu lado, diga assim, meu irmão, como você é bonito e como você é bonita, aleluia. Olha, meu irmão, Deus já te deu um padrão, o padrão é a palavra de Deus, o padrão é aquilo que Deus te criou, te formou. Claro que com dinheiro você fica bonito, né? Tendo dinheiro você arruma os dentes. Entenda o seguinte, meu irmão, eu não sou contra, deixa eu botar um ponto aqui, eu não sou contra a questão de você ter uma boa aparência e buscar andar cheiroso, barba feita, cabelo cortado, eu preciso cortar o meu, né? Andar bem vestido, bem trajado, isso é muito bom, mas que isso não tome o lugar de Deus sobre a sua vida, amém? Glória a Deus, a benção, olha aqui, ó, que estica de garoto. Então o primeiro ponto, que divide o nosso coração na adoração, são as pessoas e a si mesmo. O segundo ponto é que nós muitas vezes adoramos os prazeres, as satisfações pessoais, as riquezas, muito mais do que a Deus. O apego às coisas, os prazeres que nós temos do mundo, infelizmente, nos acarretam até mesmo o afastamento da presença de Deus, meu irmão. Quando eu começo a me apegar aos prazeres que o mundo começa a me oferecer, eu começo a me afastar da presença de Deus. O apóstolo Paulo, ele cita alguns nomes de alguns colaboradores seus, lá em Colossenses 4,14, e ele fala, saudai-vos, Lucas, o médico, e Demas. E logo depois, talvez 2 anos após, o mesmo relato de Paulo, pergunta-se e fala sobre Demas, que infelizmente se desviou por amor aos prazeres que o mundo tinha oferecido a ele. Em 2 Timóteo 4,10 diz, porque Demas me desamparou, abandonou Paulo, amando o presente século e foi para Tessalônica. O prazer foi muito mais
prazeroso do que a presença de Deus. Quando nós olhamos a palavra prazer, meu irmão, ela significa alegria, satisfação. Ela está ligada a uma satisfação de uma vontade, a satisfazer uma necessidade. Ou seja, Demas, por acaso, ele viu que o mundo estava satisfazendo uma necessidade, o quê? Carnal, e a adoração a Deus já se sucumbiu, e ele começou a adorar os prazeres deste mundo. O próprio apóstolo Pedro também, inspirado pelo Espírito Santo, em 2 Pedro 2, 20, fala: porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Meu irmão, quando nós conhecemos os caminhos do Senhor, temos que nos atentar para não nos afastar deles por conta dos prazeres carnais, os prazeres deste mundo. É melhor nós não termos nem entrado nos caminhos do Senhor, como Paulo ele relata neste capítulo 2, do que ter entrado e abandonado. Era melhor nós não tivéssemos andado nos caminhos do Senhor. É melhor nós não termos aceitado a Jesus. Era melhor nós não termos um tempo de ir em cumprimento ao propósito, de estar na igreja, de viver um tempo de que Deus nos chamou, e simplesmente abandonar tudo. E o que mais faz nos abandonar a presença do Senhor e a casa do Senhor, são aquilo que está no mundo e nos está trazendo prazer. É claro, querido, que o mundo temporariamente vai trazer um prazer, uma satisfação melhor na nossa carnalidade. É óbvio isso. O diabo não vai querer te enganar, ele aparecendo para você de uma forma como ele é, mas ele vai trazer ali as ilusões, ele vai trazer algo que para você ali no momento é bom, mas logo vai passar. Ele vai trazer algo que vai satisfazer temporariamente, mas logo depois dá outro problema. Entenda uma coisa, o diabo não dá nada a ninguém, ele não cria. Então quando você se entrega ali ao mundo, às mãos de Satanás, ao Deus desse século, você pode falar assim: poxa vida, mas agora que eu estou fora dos caminhos do Senhor, eu estou ganhando dinheiro, eu estou ganhando bem na minha empresa, fui promovido. Só que você sai da empresa, vai para o happy hour, gasta ali 10, 20 mil em jogo, em bebida, em prostituição, e volta lá vazio, drogado, viciado. É ou não é verdade, gente? Quem era desse tempo, desse mundo? Quem já viu essas loucuras? Era good crazy mesmo, assim. Legal. Não era assim, Rodrigo? O diabo ele te dá, é que nem cura. O santo deu aquela cura para o Diogo. Fui curado, graças a santo não sei o quê. Alguns meses, a mesma enfermidade vai aparecer em outro local, uma outra enfermidade que vai fazer ele gastar dinheiro com remédio, com tratamento. O diabo não nos dá nada. Ou seja, se eu conheci os caminhos de justiça, os caminhos de Deus, eu preciso permanecer nele, não me desviar jamais, porque os prazeres deste mundo, queridos, eles são passageiros, eles são ilusórios, vai acabar, o diabo está te dando algo que parece ser bom, está satisfazendo uma necessidade temporária na sua vida. O dinheiro que você está ganhando agora, e a gente ouve muito, querido, escuta muitas pessoas dizendo: depois que eu sair da igreja, nossa, eu estou super próspero. Amém. Mas depois de um tempo você vai ver o que acontece. Não é porque nós torcemos por isso, mas é visto isso. Isso é claro. Como o diabo vai tomando as coisas dela por outro ponto. Porque os prazeres daquela carne, da necessidade dela, foi dado lugar, no lugar da adoração que ela deveria oferecer a Deus. Então, querido, é melhor que você nem tenha tentado entrar nos caminhos do Senhor, como diz o apóstolo Pedro. Era melhor você ter ficado longe, então, de uma vez, lançado ao mundo. Mas não foi para esse propósito que Deus te chamou. Deus te criou para você ser um verdadeiro adorador, aquela pessoa que adora em cada momento de aflição, de conflitos, de lutas, de guerra, de circunstâncias. Querido, quando nós entendemos que nós não podemos dividir a nossa adoração com nada e nem ninguém, ela surte um efeito sobrenatural na nossa vida, ela surte um efeito que nós não imaginamos, onde cadeias são quebradas, onde os grilhões são quebrados, onde nós encontramos a liberdade que o Senhor nos deu. Como nós aproveitamos esta liberdade que o Senhor nos deu, da forma que a sua palavra nos conduz, adorando, vivendo para Ele, servindo a Ele de todo o nosso coração. A palavra diz que devemos buscar ao Senhor com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Tem que ser algo completo.
E para sermos uma igreja adoradora, nós precisamos estar mais ali conectados com o Senhor, precisamos ter prazer em estar na sua casa, ter prazer em servir a Ele, ter prazer em adorar a Ele, ter prazer em estar se colocando diante dEle, em obter os dons, em ter os frutos, e viver a cada dia para a presença dEle. Nós cantamos aqui, né? É aqui que eu me sinto muito bem. Então por que você sai? Porque saímos, porque abandonamos. O que nós cantamos tem que se tornar realidade na nossa vida verdadeira. Essa é a verdadeira adoração. Aquilo que cantamos vai exalar um perfume da qual nós vamos viver ali fora. Deus, Ele não procura adoração, Ele já tem adoração. A terra, a palavra diz no Salmo 19 que os céus proclamam a sua glória. Os anjos, os querubins, os serafins estão diante do Senhor dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Mas Ele quer o seu coração completo, Ele quer a sua vida por inteiro, Ele quer você completamente ligado, conectado a Ele. E não podem ser coisas, família, emprego, bens, material, nada pode separar você e o seu coração de adorar a Ele de uma forma completa, como Ele é digno de receber a nossa adoração, igreja. Então as pessoas podem nos separar e tomar o lugar da adoração a Deus no nosso coração. Os prazeres deste mundo, internet, televisão e tantas outras coisas, podem tomar o lugar da adoração a Deus em nosso coração. E por último, a adoração ao dinheiro e às riquezas, muitas vezes também estão acima da nossa adoração a Deus. Tomar o lugar do nosso coração. Mateus 6:24 diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um, ou amar o outro, ou se dedicará a um, ou desprezará o outro. Não tem como nós podemos servir a Deus e a Mamon. Amados, o dinheiro é a raiz de todos os males. As riquezas muitas vezes podem nos envolver, e nós não conseguimos adorar ao Senhor como Ele deve ser adorado. A Letícia falou aqui que ofertar e trazer o dízimo, e aliás, eu quero abrir um parênteses aqui, eu aprendi ontem. Nós não podemos falar a palavra dizimar. É, Letícia? Ah, não. Porque dizimar é o quê? Eu aprendi no dicionário, é o quê? Não é verdade, Alex? É aniquilar. Quando eu falar aqui, vamos dizimar, eu vou dizimar vocês, hein, irmão? Então, falar dizimar, você está dizendo assim, vou aniquilar. Você vai aniquilar? Aí você acaba aniquilando mesmo a sua oferta. Você já nem vou lá, porque eu estou dizimando. Hã? Então, quando você vir, você vem e traga os seus dízimos, amém? Dizimista, tudo bem, a palavra está correta, isso. Aquele que entrega 10% ali dos seus recursos. Então, meu irmão, vamos aprender? Não fale mais dizimar, amém? Eu já falei inúmeras vezes. Né? Você falou hoje? Você falou hoje. Eita, glória a Deus, que Deus sempre nos dá uns professores pasquales na nossa vida. Amém? E o dinheiro, meus amados, quando nós temos que entregar os nossos dízimos, entregar as nossas ofertas regularmente ao Senhor, por que nós temos tanta dificuldade, sendo que entregar os dízimos, entregar as nossas ofertas, é também um intento de adoração? Eu estou adorando ao Senhor. Por que é tão difícil nós entregarmos o nosso dízimo, entregarmos a nossa oferta? E não podemos dizer que nós não temos nada, ou que eu não tenho condição. Não há nem alguém que tem tão pouco que não possa dar, e nem alguém que tem muito que também não possa dar. Quando o nosso coração é disposto a adorar, o nosso coração não está dividido a nossa adoração a Deus com o Deus da riqueza, nós conseguimos entregar sempre o nosso melhor quanto ao dinheiro. Sempre, queridos. Porque os frutos do Espírito vão sendo vividos em nós, e a generosidade vai entrando, e eu tenho prazer em dizimar, em trazer o dízimo. Oh, Deus me perdoa. Em trazer o meu dízimo e trazer a minha oferta. Se eu desafiasse vocês aqui hoje
a entregar e fazer um voto. A pastora de manhã ministrou, ela falou que conversou com alguém que para tirar a habilitação, fez um voto com Deus. E eu segunda-feira reprovei na minha prova de moto, meu irmão. Foi você, Lê? Não, né? Você passou. Ai, Jesus. De primeira, eu nem de segunda fui. Hã? Pagou o voto, verdade. Queridos, se Deus pedisse hoje um voto para você, um sacrifício na parte financeira, você daria a Ele? Não estamos aqui para falar valor, não estamos aqui para estipular valor, nada, não, que a gente não é uma igreja que vive assim. Nós nunca ministramos isso, e nunca vamos ministrar, porque essa não é a direção que o Senhor nos dá. Mas se Deus te pedisse hoje um voto de sacrifício, você daria a Ele? Pastor, mas eu já estou com as minhas contas ali, queridos. É aí que está o sacrifício. Abraão poderia ter falado, meu Deus, eu não vou dar meu filho, é o único que eu tenho, eu já estou com mais de 100 anos, se eu der ele agora, eu não vou ter mais filho, Deus. E a gente às vezes dá, e às vezes a gente não quer entregar a nossa oferta, o nosso dízimo, porque a gente pensa, mas se eu dar esses 100 reais aqui, eu não vou ter mais como pagar a conta de água, de luz, eu não sei como sobreviver a 100 reais. E é interessante que a palavra fala de muitos votos. O próprio Jefité, queridos, lá em Juízes capítulo 4, se eu não me engano, ele estava diante de uma grande guerra contra os amonitas, e ele faz um voto com Deus, Senhor, se o Senhor me der os amonitas em minhas mãos, quando eu chegar em casa, a primeira pessoa da minha casa que sair pela porta, Bruno, essa eu entregarei em sacrifício a ti. Olha o que o cara fala, olha que voto, irmão. Você não consegue dar um voto de 10 reais, imagine um voto como esse. E Deus dá a vitória a Jefté. Quando ele chega em casa, diz a palavra em Juízes, logo que ele parte e entra em casa, a filha, única filha, sai à porta e vem em direção a ele. A própria palavra diz que ele, meu Deus, eu fiz um voto que eu não posso honrar, mas eu vou honrar. E a própria filha entendeu o voto, pai, eu entendi, você fez um voto com o Senhor, e eu vou fazer parte deste voto. E Jefité sacrificou a sua filha por conta de um voto. Tem Ana, que fez um voto muito forte em entregar o seu filho, a qual ela não podia ter filho. E ela via todo um sofrimento ali com Eucana. Penina, né? Eu sempre confundo os nomes. Ana e Penina. Eucana era o marido. Mas um dia ela foi para o Senhor, angustiada. E ela ora a Deus e faz um voto com Deus. Se Deus desse um filho para ela, ela entregaria esse filho vivo para servir no altar e no sacerdócio. Deus deu Samuel. Ela pega Samuel. Logo após a circuncisão, no 7º dia, e leva Samuel até o sacerdote Eli, e entrega para Eli, para que aquele filho servisse no tabernáculo. E Deus deu a Ana mais 5 filhos. Voto é sacrifício. Quando eu não quero sacrificar algo, significa que a minha adoração a Deus é dividida com aquilo. Quando eu estou para entregar a minha oferta, para entregar o meu dízimo e não entrego, a minha adoração é dividida naquele momento. Deus Mamon falou muito mais alto do que o Deus de Israel, o Deus da provisão sobre a sua vida. Quando você não entrega o seu dízimo, quando você não entrega a sua oferta, quando você não entrega o seu voto, ou você não tem essa audácia de fazer um voto com Deus, falar, Senhor, até a pastora falando, eu vou fazer um voto para ver se eu passo na aula. O voto não é ir lá na autoescola e comprar a habilitação, amém? O voto, fazer um voto com Deus. Né, Ricardo? Isso não é voto, não. Vou lá comprar a minha habilitação, não. Voto é um sinal de adoração ao Senhor. É você se colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, a minha confiança está em Ti, e o meu coração Te adora, por isso eu entrego tudo. O sacrifício é entregar tudo. Abraão foi colocado à prova o seu coração, Jefté foi colocado à prova o seu coração, Jacó foi colocado à prova o seu coração quando ele faz um voto, Ana foi colocada à prova o seu coração. Ana podia ter pegado Samuel e ter, picado a mula. Mas ela foi e entregou o seu filho. Olha, meu irmão, você pedindo uma bênção, anos e anos, e quando Deus dá, você tem que entregar para Ele. Uau!
Tem que ser um verdadeiro adorador para poder fazer isso. Tem que ser alguém que olha, meu coração não é dividido na adoração. A minha adoração é somente para Ele. Ele é digno de receber tudo que tenho, tudo que sou. O dinheiro não é o meu Deus, os bens não é o meu Deus, as pessoas não é o meu Deus, as coisas não são o meu Deus, os prazeres, as satisfações mundanas não é o meu Deus. Uma igreja adoradora, ela rompe no sobrenatural, sabe por quê? Quando ela entende que a adoração a Deus está em primeiro e acima de tudo. Ah, meu irmão, eu creio que nós vamos viver milagres sobrenaturais neste lugar. Olha, só o pastor entendeu, hein? Eu quero viver milagres sobrenaturais. Você quer? Então adore a Ele como o único para ser adorado. Como único. Se hoje eu desafiasse você a fazer um voto com Deus, meu irmão, eu não quero falar de dízimo e oferta aqui, mas faz um voto com o Senhor. Não barganha, Senhor, eu vou te dar tanto, para o Senhor me dar tanto. Não, Deus não faz isso. Se você for com o seu coração assim, nem faça. Como diz Pedro, melhor nem ter conhecido os caminhos da justiça. Fica fora. É melhor, para você não se desviar. E neste mundo que nós vivemos, queridos, o momento econômico, o momento do governo, tudo que está acontecendo, parece que você olha e fala, meu Deus, se eu entregar um voto, se eu entregar uma oferta, se eu entregar um dízimo, vai me fazer falta. Qual é o Deus que nós confiamos? Aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Eu quero te desafiar a fazer um voto com o Senhor. E a entregar esse voto. Dentro daquilo que você orar a Deus e falar, Senhor, há algo que eu quero fazer. Eu já vi pessoas testemunharem aqui que colocou o número do seu dízimo, não, a partir de agora eu vou dizimar 3 vezes mais, porque é isso que eu quero ganhar. E não é que Deus abriu a porta? Porque Deus honra um coração que não trocou adoração a Ele por adoração a outras coisas. Neste tempo que nós estamos vivendo, meus amados, o mundo está nos levando a adorarmos outras coisas. Nós adoramos ficar no Instagram, nós adoramos ficar no Facebook, nós adoramos ficar na televisão, nós adoramos os passeios, as viagens, nós adoramos curtir as amizades legais, uau, uhul. E muitas vezes, isso tem tomado o lugar de Deus em nosso coração na adoração. Se isso está acontecendo em alguma área da sua vida, Deus hoje está trazendo um despertar, porque esta igreja, ela tem na sua essência uma adoração. E Deus quer que você tenha nele a única adoração, seja para Ele. Eu queria que você ficasse em pé nesta noite. Qual é o objeto do seu desejo? É a sua carreira? Há pessoas que abandonam os caminhos do Senhor por conta da carreira. Há pessoas que abandonam os caminhos do Senhor por conta de redes sociais e tantas outras coisas. Mas eu quero, antes de nós orarmos, que você faça um voto com o Senhor. Dentro daquilo que você lembra que nós falamos que prazer significa satisfação de uma necessidade, de algo que você quer. Entenda o seguinte, a sua carne vai querer uma coisa, mas e o teu espírito, o que ele está querendo? E nós sempre vamos repartir a nossa adoração se eu ouvir a voz da minha carne. A minha carne dizendo, não, vai para lá, faça isso, faça aquilo. Não, peraí. Eu preciso dar ouvido à voz do Espírito Santo. Eu preciso ouvir a voz de Deus neste lugar. E eu queria que você se desafiasse, meu irmão. Se você tem dificuldade de entregar a sua oferta, de entregar um dízimo, de ser generoso às vezes com alguém, com as pessoas, de repartir, de compartilhar, eu creio que o Espírito Santo pode trabalhar no seu coração. Mas há coisas que Deus faz, mas há coisas que só cabe ao homem fazer. Deus ele não vai chegar e assaltar você, pegar o que você tem no bolso e colocar aqui no gasofilácio, ou para abençoar alguém, não. É você que tem que ter a disposição, mãos vazias, descruzar os dedos, como diz Max Lucado, e ter a disposição
de ouvir o que Deus está dizendo a você. Olha que linda revelação, queridos. Essa é a verdadeira adoração. É quando eu escuto o que Deus está dizendo para mim, olha, dá esse valor, dá esse X, abençoe alguém, faça isso por alguém. Uau! Nós nos tornaremos uma igreja verdadeiramente adoradora. Você vai se tornar um verdadeiro adorador quando você estiver sensível à voz de Deus sobre a sua vida. E Deus te mandar você fazer coisas que a sua carne não quer fazer. Mas quando você é um verdadeiro adorador, o seu coração não é dividido com ninguém, com nada, com bens, com situações. Você vai entender, sim, Senhor, eu vou fazer isso, eu vou entregar, porque não me custa nada, algo que não gere um sacrifício, como disse Davi, quando comprou ali o Monte Horebe, e diz, eu não quero nada que não me custe. Isso é sacrifício. Então fecha os teus olhos nesse momento. Oh, Jesus, como está o seu coração nessa noite? Faça um voto com Ele e entregue este voto. Se você não tem condição de cumprir o voto, não faça. Mas Deus te capacita hoje para você cumprir este voto. Um voto de uma mudança na sua vida financeira, na sua vida pessoal. Talvez você tenha adorado mais a esposa, talvez você tenha adorado mais o esposo, talvez você tenha adorado mais os filhos, talvez você tenha adorado a sua carreira, talvez você tenha adorado os bens, a casa, o carro, mas não tenha adorado a Ele verdadeiramente. E Deus hoje quer que você gere uma mudança, uma transformação na sua vida. Isso só depende de você. O objeto de desejo das nossas vidas, aquilo que nós buscamos, aquilo que nós almejamos, aquilo que nós desejamos, é o objeto da nossa adoração. E Deus está dizendo para mim e para você hoje, está na hora de você ter o seu coração voltado completamente para mim. Eu quero que você feche os teus olhos nesse momento e comece a buscar a presença do Senhor. E comece agora a meditar, Senhor, eu tenho trocado, Senhor, minha adoração a Ti, pelos prazeres, pelas satisfações pessoais. Eu tenho pensado mais em mim mesmo, eu não tenho lembrado do próximo, eu não tenho lembrado de Ti, Senhor. Está na hora de despertarmos, está na hora de nós irmos para o Senhor, de mãos vazias, descruzarmos os dedos, os braços, e de abraçarmos a Sua presença e dizer, Senhor, eu necessito e preciso da Tua misericórdia. Eu quero que você agora comece a orar ao Senhor, vai pedindo para Deus as áreas que você precisa mudar. Põe a mão sobre o seu coração nessa noite. De quem é o seu coração, diz o Senhor? Seu coração é do Senhor? Seu coração pertence a Ele? O que Deus te pedir a partir de hoje, você vai entregar para Ele? Se Deus te pedir mais dele, menos da sua família, você vai dar a Ele? Se Deus te pedir mais dele, menos dos bens, das carreiras, das riquezas, da internet, você vai dar a Ele? Meu irmão, Deus conhece o teu coração nessa hora. Qual é o desejo do seu coração nessa noite? É agradar a Ele? É fazer a vontade dEle? Você vive por qual propósito, por qual motivo? Deus está dizendo assim hoje, eu quero mudar uma chave na vida de muitas pessoas, o Senhor está dizendo, mas eu só posso virar essa chave, se o desejo do coração dessa pessoa for esse, que ele vire essa chave. Deus, Ele não faz nada que seja contra a sua vontade, o livre-arbítrio que você tem, mas Ele faz a partir do momento que você diz, Senhor, eis-me aqui, aquilo que o Senhor tem que fazer em mim, faça. É com você que Deus está falando, é com você mesmo, homem, que Deus está falando. Chega, vire a chave. Se você não virar a chave da sua mente, do seu coração, e declarar, Senhor, a partir de agora o meu coração é teu, não vai ser nada, ninguém, pessoas, situações, eu mesmo, que vai impedir que eu adore verdadeiramente ao Senhor. Vai falando com o Senhor. Deus está entregando algo sobrenatural a pessoas aqui. Deus está entregando projetos. Eu vejo, Senhor Jesus,
Quem me conhece sabe que eu não sou de ter visto muitas visões. Mas eu vejo contratos na sua mão. É mulher. Eu vejo contratos. Esses contratos você só vai assinar, sabe quando? Quando você encontrar descanso nele. Quando aquilo que você acha que tem de poder em suas mãos, você acha que é você que está fazendo, você acha que é você que pode fazer. Não, é Deus, é Deus, é Deus. Se você deixar na mão dele, ele vai abrir portas que você não imagina que ele está abrindo. Ei, vamos, igreja, busque a presença dele. Mostra agora que o seu coração é dele. Mostra que a sua adoração é dele, que o seu coração é dele. Não é de mais ninguém, não é de mais nenhuma situação. Ele é. Se você crê, aplauda ao Senhor a partir de hoje. Que o seu coração seja um coração que adora a Ele, somente a Ele. O seu coração é de Jesus, é do Senhor, pertence a Ele. A sua adoração é para Ele. Aleluias. Aleluia, Senhor. Glória a Deus.